graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com você, na sua casa e no seu lar. Hoje nós vamos iniciar mais uma série de estudos. E essa série de estudos está sensacional, uma grande bênção. Eu tenho certeza que vai trazer grandes bênçãos, grandes milagres, grandes reavivamentos na sua vida, na sua casa e no seu lar. Porque quando nós nos permitimos ser moldados pelo Espírito de Deus, todo ao nosso redor é transformado e abençoado. E é isso que eu desejo para você, que gosta e que assiste esses nossos vídeos. O tema dessa semana, o tema desses estudos que nós estamos iniciando hoje é Jesus e a fidelidade. Você conhece alguém fiel por aí? Você conhece pessoas que são fiéis? Fiéis ao seu princípio, fiéis ao seu cônjuge, fiéis ao que acredita, fiéis às amizades. Você conhece alguém fiel? Porque a gente vive num mundo em que a infidelidade, ela é grandiosíssima. Mas a fidelidade, ela está cada vez mais rara. Eu tô cansada de ouvir pessoas dizerem: não existe homem fiel, não existe ninguém fiel. Mas existe um Deus fiel. E a gente sabe que quando a gente pensa assim em infidelidade, nós pensamos logo em traição. Traição é uma marca assim forte da infidelidade. E se a gente fala de traição, traição de uma amizade, traição de um cônjuge, traição de filhos, traição de amigos, isso é infidelidade. E traição a Deus também é uma infidelidade muito grave. Então, quando nós falamos de traição, a gente pensa logo em algo doloroso, porque ser traído dói, não é verdade? Ser traído dói, principalmente quando você é a parte fiel. Quando você é fiel, você guarda os seus mandamentos. Vamos falar de um casamento agora para a gente poder contextualizar. Existe um cônjuge fiel e o outro que é infiel. O cônjuge fiel ora pelo seu casamento, jejua pelo seu casamento, faz tudo de bom, tudo correto para que ter uma harmonia no seu lar, no seu casamento. E o cônjuge infiel vai lá e trai, fica com outras mulheres, fica com outros homens e aí volta para casa trazendo maldição. Isso é doloroso demais. A dor da traição é um dos piores sentimentos, porque a infidelidade, ela só existe onde é confiança. E se você é casado, é porque você sente confiança na outra pessoa. Por isso a traição dói tanto, porque quebra confiança. Você já foi traído? Ser traído dói, né? A dor da traição é uma das maiores dores que existe. Por quê? Porque nós só somos traídos porque nós temos confiança. Quando a gente olha para um contexto de casamento, você não vai se casar com o seu inimigo. Você vai casar com a pessoa que você ama, que você confia, que você admira. E quando essa pessoa é infiel a você, quando ela te trai, isso existe uma quebra de confiança muito grande e causa uma dor terrível. É uma das maiores dores que alguém pode sentir. Então, a infidelidade, ela só existe onde havia confiança. Alguém que você não confia não tem como te trair, porque você já espera que essa pessoa seja desleal. A traição, ela dói tanto porque em algum momento houve compromisso, houve entrega, aproximação e segurança. Você só perde a confiança de quem você é íntimo, de quem você se entrega, de quem você confia, de quem você é amigo, de quem você entrega a sua vida, o seu coração. Onde há quebra de confiança, ali há deslealdade, infidelidade. Agora, a fidelidade, ela é o contrário disso tudo. E por conta de tantas infidelidades, por conta de tantas traições, a gente vê cada dia mais pessoas que não acreditam na fidelidade. Pessoas que dizem: não existem homens fiéis, não existem mulheres fiéis. Não existe, porque ao seu redor só conhece pessoas infiéis. Infiéis aos seus princípios, infiéis às suas amizades, infiéis o seu cônjuge, infiéis no seu trabalho, pessoas desonestas, descompromissadas e desleais.
Isso é o que a gente mais vê, isso tá até quase banalizado, mas ainda existem pessoas fiéis. E a fidelidade, ela é uma palavra que vem do latim e significa preservar as características originais, ser fiel à referência. Fidelidade está ligado a caráter. A pessoa fiel, ela decide ser fiel, o seu caráter é fiel. E quando ela é fiel ao cônjuge, ela é fiel à sua amizade, ela é fiel no seu trabalho, ela é fiel em tudo que ela faz, porque faz parte do seu caráter, ela é fiel. Fidelidade é sinônimo de lealdade e honradez. Uma pessoa fiel, ela é leal e honra as pessoas que estão ao seu redor. A Bíblia relata de alguém que foi muito fiel, fiel até a morte aos seus princípios por amor a mim e a você. E eu estou falando de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele foi o maior exemplo de fidelidade. Para entendermos um pouco mais a respeito do reino dos céus e da fidelidade, o Senhor Jesus nos propôs uma parábola. E essa parábola está em Lucas, no capítulo 19, nos versos de 11 ao 27. Diz assim a palavra de Deus: e ouvindo eles estas coisas, ali Jesus tinha acabado de ter um encontro com Zaqueu e estava com seus discípulos, e ouvindo eles estas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas, e disse-lhes: negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos odiavam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos a quem tinha dado dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado e negociando. E veio o primeiro dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. E veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este disse também: sê tu também sobre 5 cidades. E veio o outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste. Porém ele lhe disse: mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei? Por que não pusestes, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu vindo o exigisse com juros? E disse aos que estavam com ele: tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10. E disseram-lhe eles: Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver lhe será dado, mas ao que não tiver, até o que lhe tem será tirado. E quanto àqueles inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Então essa é uma parábola que fala que no reino de Deus a fidelidade é um ponto fundamental. Certo homem deu a seus servos a mesma quantidade de minas, que era uma moeda grega, cujo valor era equivalente a 100 dias de trabalho, para que eles negociassem até que ele voltassem. E nós vimos ali que somente um negociou. O que você tem feito com o que o Senhor te confiou? Nós estamos aqui meditando. Se você não viu, te convido a ver o vídeo anterior, na parábola das 10 minas, em Lucas 19, do verso 11 ao 27. Nós estamos aqui meditando. Essa parábola, ela fala que no reino de Deus a fidelidade é um ponto fundamental. E segundo o relato bíblico, certo homem deu a seus 10 servos a mesma quantidade de minas, que era uma moeda grega, cujo valor era equivalente a 100 dias de trabalho. Um dos servos atendeu a única orientação: negociem até que eu volte, e conseguiu 10 vezes mais. Quando o seu senhor voltou, diz aqui o verso 16: e veio o primeiro dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele disse:
Bem-estar, servo bom, porque no mínimo foste fiel e sobre 10 cidades te darei autoridade. Então o servo fiel recebeu 10 cidades que ele teria que cuidar, que recebeu autoridade, porque negociou bem aquilo que o seu senhor tinha confiado. O outro trouxe 5 vezes mais, cada um conforme a sua capacidade. Então, o outro servo, ele não ficou parado, mas ele só conseguiu render 5 daquilo que o seu senhor tinha lhe confiado. E o servo infiel, ele nada fez, ele guardou o dinheiro para devolver ao seu senhor. Ele não fez nada. A mina que a princípio lhe havia sido confiada, foi entregue àquele que rendeu 10 vezes, porque ele teve maior capacidade, então para ele foi confiado mais. E o que a palavra de Deus nos ensina a respeito disso? Existe um verso em Apocalipse, no capítulo 2, verso 10, que diz assim: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Então a fidelidade é um princípio para a vida. A fidelidade, ela faz parte do reino de Deus e é uma característica fundamental de um verdadeiro cristão que quer morar no reino dos céus. Não tem como você ser cristão e ser infiel. Você tem que ser cristão sendo fiel, porque a fidelidade, ela está ligada à semeadura, à lei da semeadura. Aquilo que você plantar, você vai colher. Se eu plantar fidelidade, eu vou ser fiel. Então, se eu for fiel, eu vou colher fidelidade. E fidelidade não é só do cônjuge. Eu falo de fidelidade como um princípio de caráter. Fidelidade nas suas finanças, fidelidade com o seu cônjuge, fidelidade nas suas amizades, fidelidade aos seus princípios. Porque uma pessoa fiel, ela é íntegra. Qual deve ser a prioridade da minha vida, da nossa vida? A Bíblia nos responde em Mateus 6,33, é um dos versículos mais conhecidos, eu tenho certeza que você já ouviu. Diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E aqui nesse mesmo capítulo, um pouco antes, Deus tem dito assim: olha, não andeis ansiosos nem inquietos quanto à vossa vida, quanto ao que haveis de comer, ou de beber, ou de vestir, porque é Deus quem cuida da gente. Então aqui diz, Deus é quem cuida, Deus cuida dos passarinhos, das flores do campo, e Ele cuida de mim, de você. Então não andeis ansiosos e nem inquietos, o Senhor é o nosso sustento. E assim, em quem que nós devemos agradecer por conseguirmos o sustento de cada dia? Por que nós conseguimos? É graças ao quê e a quem que nós temos sustentos e bens e riqueza? A palavra de Deus também nos responde em Deuteronômio, no capítulo 8, eu vou ler o verso 11, 17 e 18. Diz assim, o verso 11: guarda-te que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos e os seus juízes e os seus estatutos que hoje te ordeno. E verso 17: e digas no teu coração: a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu este poder. Verso 18: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Então, quem que nos dá saúde, forças todos os dias, vigor, para a gente conseguir levantar da cama e trabalhar e conseguir o sustento de cada dia? É o Senhor é a nossa força, e é Ele que nos concede riquezas, poder. É o Senhor quem nos sustenta todos os dias. Nós nos preocupamos com tantas coisas e devemos colocar sim perante o Senhor, através da oração, tudo que nós almejamos. Mas o nosso sustento, ele vem de Deus. É Ele quem nos dá, é o Senhor. E de que nós devemos devolver o dízimo? Falando a respeito de dízimo, o que nós devemos devolver? Será que existe um valor determinado? Será que é o quê? Vamos ler em Gênesis 28, do verso do 20 ao 22. Aqui a gente vai falar de Jacó, que fez um pacto com Deus.
Ele fez um pacto com Deus de fidelidade. E olha o que ele diz. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço e me der pão para comer. Para que os dízimos serviam no passado e para que eles servem ainda hoje? A palavra de Deus, ela nos mostra os mesmos motivos para que Deus determinou no Antigo Testamento que os dízimos serviriam, são os mesmos motivos que Deus determina para que os dízimos sirvam hoje. Vamos lá em Números capítulo 18, verso 21. Ali tinham sido repartidas as terras, a terra de Canaã, o povo de Israel. E ali o Senhor fala no verso 21 sobre a herança dos sacerdotes e dos levitas, as pessoas consagradas à obra de Deus, aqueles que somente trabalhavam em prol da casa de Deus. Deus disse assim: e eis que aos filhos de Levi, a tribo de Levi, tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação. Ou seja, os dízimos serviam e ainda servem para sustentar o ministério dos sacerdotes e levitas, pessoas que vivem do evangelho. Agora, o que essas pessoas fazem com esse dinheiro? Se fizerem para o mal, se usarem de forma errada, isso é elas com Deus. Meu princípio de fidelidade é simples e unicamente ser fiel ao meu Deus, devolvendo 10% daquilo que o Senhor me confiou. Porque é Ele que me dá todos os dias. Tudo que eu tenho vem dEle. E por fidelidade e por amor, eu devolvo ao Senhor 10% de 100% que Ele me dá. Porque é tudo dEle. Tudo por Ele, tudo para Ele. E o que diz? E qual é o segundo motivo de serem devolvidos os dízimos e as ofertas? Aqui em Malaquias, no capítulo 3, verso 10, também é um verso muito conhecido e um verso com promessa. Diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. É o único versículo que Deus diz: olha, faz prova de mim. Faz prova de mim, é com a respeito da fidelidade. Seja fiel a mim e faça prova de mim. Mas fiel verdadeiramente, com o coração fiel a Deus, devolvendo com alegria aquilo que é dele, aquilo que ele nos confiou. Então, o segundo motivo é para prover mantimento à casa do Senhor. E o terceiro motivo, 1 Coríntios 9, nós vamos ler aqui os versos 13 e 14. Diz assim: não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e que os que de contínuo estão junto ao altar participam? Se você não viu o vídeo anterior, te convido a ver o vídeo anterior. E aqui nós vamos ver a terceira parte de para que os dízimos serviam no passado e ainda servem hoje. Está em 1 Coríntios 9, versos 13 e 14. Essa é a terceira parte, então a primeira e a segunda estão lá no vídeo anterior. Diz assim: não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho que vivam do evangelho. Então, o terceiro motivo é apoiar os que vivem do evangelho, os que vivem para pregar o evangelho. Então, primeiro motivo que nós vimos lá em Números 18, 21, sustentar o ministério dos sacerdotes e levitas. Os dízimos servem para sustentar o ministério dos sacerdotes e levitas. Segundo motivo, para prover mantimento na casa do Senhor. Deus disse: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. Então, Malaquias 3:10, aprendemos que era para prover mantimento à casa do Senhor. E o terceiro e último motivo que os dízimos serviam no passado e devem servir hoje, está em 1 Coríntios 9, 13 e 14, para apoiar os que vivem da pregação do evangelho, os que vivem do evangelho. Esses são os motivos pelos quais nós devemos ser fiéis e dizimistas, segundo a Bíblia. E
as ofertas? Para que servem as ofertas? Porque até então eu não falei em oferta. Os dízimos nós sabemos que biblicamente são 10% daquilo que nós ganhamos, daquilo que nós recebemos, daquilo que o Senhor nos confiou. O Senhor nos dá 100%, pede que nós fiquemos com 90% e devolvamos 10% para esses 3 motivos: sustentar o ministério dos sacerdotes e levitas, prover o mantimento da casa do Senhor e apoiar os que vivem da pregação do evangelho. Para isso devem ser os dízimos. Agora, Ariane, ok, eu devolvo o dízimo, mas na minha igreja não é assim. Na minha igreja o dízimo é usado para enriquecer pastor, o dízimo é usado só para ele, para os privilégios, para os prazeres do pastor e da família dele. O dízimo é usado para outras coisas e não é para isso que você está falando. Isso não é bíblico. E o que eu estou falando para você é como deve ser. A igreja verdadeira, ela deve guiar os dízimos da forma que está escrito na Bíblia, porque a Bíblia é o nosso manual, é a nossa regra de fé. A Bíblia, ela fala de Jesus e fala de todos os princípios que nos achegam a exemplo de Cristo, princípios que moldam o nosso caráter e nos tornam verdadeiros cristãos. Então, os dízimos verdadeiros e consagrados a Deus devem ser utilizados da forma que a Bíblia nos apresenta e nos ordena. Uma coisa eu quero lembrar aos meus irmãos: eu estou aqui falando nos meus vídeos, nessa série de estudos a respeito da fidelidade, sobre dízimos e ofertas. Eu não sou pastora, não tenho uma igreja que eu cuido, mas eu frequento uma igreja. Então eu sou só um membro de uma igreja. E o que eu estou falando aqui é para que os irmãos, eles não percam, não recebam de Deus o galardão de quem é fiel. Eu estou falando simplesmente a respeito de fidelidade, para que você que escuta essa mensagem seja transformado e para que você seja abençoado, para que você use corretamente os bens, talentos e riquezas que o Senhor te concedeu, para que não venha nenhum mal, nenhuma maldição sobre a sua vida, mas para que você tenha pleno conhecimento bíblico da verdade revelada em Jesus Cristo. Então é por isso que eu falo desses assuntos com vocês, tá certo? Ofertas. E para que servem as ofertas? Para que serviam no passado e para que servem hoje? Êxodo capítulo 35, verso 29 vai nos dizer. Aqui nós estamos falando a respeito da construção do tabernáculo de Deus, onde o Senhor, o templo de Deus ali, o tabernáculo, o santuário, ele foi construído através de ofertas de irmãos de coração generoso e sincero. E olha o que diz o verso 29. Todo homem e mulher cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenara e se fizesse pela mão de Moisés, assim os filhos de Israel trouxeram por oferta voluntária ao Senhor. O Senhor não quer nada obrigado, o Senhor quer corações generosos. Então as ofertas, elas são para suprir as necessidades da obra de Deus de forma generosa e voluntária. As ofertas devem ser voluntárias e para suprir as necessidades da obra de Deus. E o que diz? Esse é o primeiro motivo. E o segundo motivo está em 1 Crônicas, no capítulo 29, versos do 9 ao 16. Aqui também fala a respeito de outra construção da casa de Deus ali por Davi e Salomão, filho de Davi. E ali é pedido ao povo que traga ofertas. E vamos ler então o que esses versículos nos ensinam. E o povo de Deus se alegrou porque contribuíram voluntariamente, porque com o coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria pela generosidade do povo. Por isso Davi louvou o Senhor na presença de toda a congregação e diz: Bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Que bênção! E aqui nós vamos ler, vou pular para o verso 16. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é E as ofertas? Para que servem as ofertas? Por que o Senhor pediu ao povo que dessem ofertas? Nós lemos ali no vídeo anterior que o primeiro motivo para que o Senhor nos pediu ofertas foi para suprir as necessidades da obra de Deus e que elas devem ser generosas. Nós vemos em Êxodo capítulo 35, verso 29. E aqui o segundo motivo que nós estamos lendo está em 1 Crônicas, capítulo 29, versos do 9 ao 16, mas eu só vou ler o verso 9, o verso
12 e o verso 16. Vamos ler? Diz assim a palavra de Deus. E o povo se alegrou porque contribuíram voluntariamente, porque com o coração perfeito voluntariamente deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Aqui eram ofertas para a construção do templo do Senhor, ali que vai ser feito ali por Salomão, filho de Davi. Verso 12, e as riquezas e glória vêm diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e o dar forças a tudo. E verso 16, Senhor nosso Deus, pois esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Então é de Deus, o Senhor deu ao povo riquezas, força e poder para terem dinheiro para poder contribuir com a obra de Deus, com a construção da casa de Deus. Então, qual que é o segundo motivo? O primeiro, generosidade, suprir as necessidades da obra de Deus. O segundo, para expressar gratidão a Deus. Nós devemos ofertar para expressar gratidão. O Senhor é tão generoso comigo, Ele me contribui tanto, Ele me dá tantas riquezas, Ele me dá tanto alimento, a mim não falta nada. Então, em resposta, em gratidão a Deus, eu dou de coração voluntário, alegre e feliz, ofertas ao meu Deus. Terceiro motivo, está em 2 Coríntios, verso 9. Aqui nós vamos ler capítulo 9, 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7. Nós vamos ler. Cada um contribui segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, o Senhor quer pessoas generosas, de coração grato. É por fidelidade, é por alegria ao Senhor. Ajudar o cristão a desenvolver a generosidade. Então, quando nós devolvemos as ofertas ao Senhor, nós estamos sendo generosos e reconhecendo que tudo vem dEle, tudo é dEle. E que nós compartilhamos na casa de Deus para que tenha um bom andamento, para que tenha um bom fluxo. Então, só para recapitular, as ofertas, suprir as necessidades da obra de Deus, expressar gratidão e o que Jesus ensinou acerca dos dízimos e das ofertas. Porque nos vídeos anteriores você leu a respeito do Antigo Testamento, isso não está em validade. Jesus, quando ele veio, ele tirou tudo isso. Vamos ler o que Jesus ensinou a respeito dos dízimos das ofertas? Primeiro nós vamos ler Mateus capítulo 23, verso 23, diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Então Jesus disse que nós devemos sim devolver os dízimos, mas que também não podemos desprezar o juízo, a misericórdia e a fé. Tudo tem que andar junto, tudo isso faz parte de fidelidade, de caráter, de princípios bíblicos. Tudo isso são ensinamentos de Jesus. Então, umas coisas não anulam as outras. Não é porque eu vou agir com misericórdia e juízo, e nem é porque eu sou dizimista que eu sou melhor. Eu sou dizimista, então é por isso que pode fazer o que quiser. Não, eu tenho que ser dizimista, mas dizimista com generosidade, com coração alegre, fiel e temente a Deus, e dizimista com juízo, misericórdia e fé ao Senhor. É isso que Jesus ensinou. Então, e outro ensinamento de Jesus está lá em Marcos, no capítulo 12, versos 41 e 42. Aqui é uma história muito conhecida, do 41 ao 44, que fala de uma viúva pobre que foi ofertar na casa de Deus. E olha que maravilha, eu vou ler para vocês essa história. Estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva deitou 2 pequenas moedas que valiam meio centavo. E chamando os seus discípulos, lhes disse: Em verdade vos digo que esta viúva pobre deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitaram do que lhes sobejava, mas esta da sua pobreza deitou
tudo o que tinha, todo o seu sustento. Então, um coração generoso a Deus. Aquela viúva pobre não tinha nada, ela só tinha 2 moedas e ela depositou no altar de Deus. Ela depositou com o coração tudo que ela tinha, em gratidão, em alegria a Deus. E o Senhor Jesus a observava. Então, que maravilha, que o Senhor Jesus é maravilhoso. Ele ama aquele que oferta com alegria. O Senhor se alegra com a nossa fidelidade de coração. O Senhor se alegra com o coração fiel, com o coração generoso, grato a Deus. Então, que nós tenhamos esse coração em nome de Jesus. Nós aprendemos nessa série, esse é o último vídeo da série Jesus e a Fidelidade, que nós devemos ter um coração generoso, grato e fiel a Deus, e que a fidelidade ela faz parte de um princípio fundamental do verdadeiro cristão que quer morar no reino dos céus. Não é uma prerrogativa de salvação, mas é um princípio fundamental que vai fazer parte do caráter das pessoas que estarão salvos em Cristo Jesus. Então, por amor, que aprendamos, se não temos o princípio da fidelidade, e sejamos fiéis em tudo, para que vivamos em uma sociedade melhor, uma sociedade em que a fidelidade reina, fidelidade ao cônjuge, fidelidade às amizades, fidelidade aos seus princípios. Então sejamos fiéis, porque isso agrada ao Senhor. A Bíblia nos ensina que os dízimos e as ofertas são parte de adoração, são princípios de fidelidade. O ato de entregar voluntariamente o dízimo mostra em quem eu confio. É uma dádiva de gratidão pelo que Deus me concede. Deus é tão generoso comigo e Ele pede só 10% daquilo que Ele me concede como dízimo. E em relação à oferta, Ele fala o que estiver no seu coração. Eu só peço que dê com alegria. Dê com alegria aquilo que está no seu coração. Ele nem estipulou o valor. Ele nem porcentagem, ele só pediu que você desse com o coração voluntário e alegre. Então, esse é o princípio das ofertas. As ofertas representam a nossa gratidão pela salvação oferecida por Cristo na cruz. E o que Ele faz hoje como intercessor e fará quando Ele voltar. Então é uma forma de demonstrar gratidão a Deus. Ah, Irene, mas eu não devolvo porque o pastor faz isso, faz aquilo e não sei o quê. Isso não é problema seu. Você é só ter o princípio da fidelidade. O que eles fazem, isso é eles e Deus. E tudo eles vão prestar contas no dia do juízo perante o nosso Deus. Mas o meu coração, ele tem que ser generoso e fiel ao Senhor. Porque a Ele, somente a Deus, que eu devolvo aquilo que Ele me concede com gratidão e generosidade, coração voluntário. Somente ao Senhor. A Bíblia, ela não prescreve um percentual de oferta. Portanto, ela pode ser menor, igual ou maior do que o dízimo. É você, o seu coração que determina. Os dízimos e as ofertas são um meio fundamental para cumprir a missão, pregar o evangelho a todo mundo. Sem o seu coração generoso, como que nós vamos conseguir espalhar essa mensagem? Como que os sacerdotes levitas vão conseguir manter a casa de Deus? Como que a casa de Deus vai ter um bom andamento, um bom fluxo, sem a generosidade do meu e do seu coração? Nós precisamos de fidelidade, nós precisamos de pessoas fiéis, pessoas que amam a Deus e amam a sua obra, para que esse evangelho se espalhe mais rapidamente, para que Jesus volte para nos resgatar, em nome de Jesus.